Domine, tu omnia nostri, tu xis, quia amo te. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Podemos nos sentar? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Padre não começa essa homilia com as palavras de Pedro no Evangelho que nós acabamos de escutar, mas no seu testamento para nós, as últimas palavras que São Pedro falou para Cristo Jesus, nosso Senhor, e nos falou também na Sagrada Escritura. É o seu testamento, são as suas últimas palavras, as palavras pelas quais ele queria ser conhecido e queria ser conhecido justamente por elas, por essas palavras. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Essas palavras são fruto de uma tríplice pergunta do Senhor. Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo a Jesus, 1, 2, 3 vezes, disse para o Senhor, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, no entanto, São Pedro, invocando a onipotência divina, a onisciência divina, apela para o Senhor, Senhor, sim, eu te neguei 3 vezes, mas tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu sou miserável pecador, eu sou inconstante, mas tu sabes que eu te amo. Que assim sejamos também nós, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, nessa grande festa, convém que nós nos voltemos, convém que nós voltemos os nossos olhos para talvez a figura mais amável dos santos evangelhos, depois da Sagrada Família de Nazaré, São Pedro. Simão, que era inconstante, que era covarde, que era miserável, que era pecador, mas que foi escolhido para desempenhar o grande ofício de príncipe dos apóstolos, de primeiro Santo Padre, de rocha fundamental sobre a qual o Senhor instituiria a sua igreja. E, portanto, nessas palavras, nas palavras de Pedro, com as quais o Padre iniciou a homilia, nós vemos a audácia corajosa de um homem covarde, que julga que ama a Cristo Jesus mais do que os outros, julga que ama Cristo mais do que até mesmo São João, que possuía um amor puro do Senhor. Meus amados irmãos, é a audácia corajosa de um homem que é covarde. Durante toda a Sagrada Escritura, nós vemos quantas vezes São Pedro, afoito, bronco, que era, prometia a nosso Senhor o seu amor, mas logo caía, logo se afastava disso. Por exemplo, São Pedro se dispôs a estar junto com o nosso Senhor no Monte da Transfiguração, quando o nosso Senhor mostra a sua glória, mas não estava com ele no Monte da Crucifixão, onde nosso Senhor mostrava para nós o seu amor desfigurado no sofrimento. São Pedro traiu Jesus, é verdade, caríssimos irmãos e irmãs, mas ele nem por isso não o amava. Amava sim, e amava mais que aos outros. Ele caiu sim, mas o seu amor foi maior do que a sua queda. Por isso que ele pode dizer, Domine, tu omnia nostri, tu xis, quia amo te. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Portanto, meus amados irmãos, São Pedro vivia uma batalha constante entre a vida da graça, a vida que Cristo queria dar para ele, e a sua natureza frágil, caída, a sua natureza de pobre pecador, como nós o somos. É por isso que é importante que nós voltemos o nosso olhar para ele, para que aprendamos dele e aprendamos a grande misericórdia e o grande poder de Deus que quer manifestar suas obras poderosas também nas nossas vidas, como fez com Pedro. No episódio do Evangelho que nós hoje escutamos, voltando os nossos olhos para o Evangelho de hoje, para a liturgia de hoje, nós vemos nosso Senhor que faz uma pergunta fundamental para os seus discípulos. Nosso Senhor já vinha pregando o Evangelho, já vinha dando várias manifestações, vários sinais, já tinha feito vários milagres, provando que ele tinha de fato vindo do céu. E nosso Senhor, investigando aquilo que os seus discípulos pensavam dele,
começou a perguntar, questionar qual era a opinião dos seus seguidores. Qual não foi a surpresa e triste surpresa, caríssimos irmãos e irmãs, de nosso Senhor ao saber que julgavam que ele era meramente um profeta, um entre outros tantos em Israel. Procurando ser consolado, nosso Senhor, no seu coração sacratíssimo, ferido de amor por nós, procura voltar-se para os seus apóstolos, investigando no coração deles se ao menos eles tinham consciência reta, sabiam quem ele proclamava ser. Mas, meus amados irmãos, com medo de se comprometerem, porque seguir a Jesus demanda demais. Seguir a Jesus demanda que nós estejamos preparados para beber o cálice que ele havia de beber na cruz. Os seus apóstolos calaram todos, a não ser o covarde Simão, que logo deu um passo à frente e proclamou a pergunta de Cristo: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro foi quem proclamou aquela grande afirmação da divindade de Cristo no Novo Testamento. Tu és Christus. Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Rei de Israel. Nós escutamos no Evangelho. Meus amados irmãos, ele foi o único a proclamar a divindade de Cristo no momento crucial, quando nosso Senhor afirmava ser ele mesmo o Filho de Deus que vinha a esse mundo dar a vida por nós e pedir de nós que nós estejamos preparados para beber o cálice que ele nos há de entregar, os nossos sofrimentos, que nós nos unamos com ele, que nós, para também fazermos menção a São Paulo, que nós também comemoramos hoje, para que nós unamos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo e completemos na nossa carne aquilo que faltou aos sofrimentos dele. Porque, meus amados irmãos, que Pedro, sendo tão fraco, tenha sido escolhido para ser a rocha sobre a qual vinha a ser fundada a igreja. Logo depois dessa afirmação tão solene que mereceu de São Pedro receber as chaves do reino dos céus, como nós escutamos nesse santo evangelho, nosso Senhor chama Simão de Pedro. Meus amados irmãos, e Pedro significa rocha firme, e nada mais inconveniente para Simão do que ser chamado de Pedro, rocha, porque nós vimos e nós já refletimos, São Pedro é inconstante, é vacilante, é fraco, é pecador. Muitas vezes como nós somos fracos, vacilantes, inconstantes e pecadores. Nada mais inconveniente para Simão do que ser chamado de Pedro, porque não era constante, não era firme, não era rocha, não era seguro de si, não sustentava as suas afirmações com coragem, com a coragem que precisava. Caríssimos irmãos e irmãs, trata, claro, de um senso de humor divino que quer manifestar o seu poder na nossa fraqueza. Diz também São Paulo para nós, ele escolheu os ignorantes para confundir os sábios, escolheu os fracos para envergonhar os poderosos. É o que fez na vida de Pedro e de Paulo. É o que quer fazer também nas nossas vidas. Escolheu-nos fracos para confundir os fortes. Escolheu-nos ignorantes para envergonhar os sábios, os inteligentes desse mundo. Ah, meus amados irmãos, voltemos os nossos olhos para São Pedro, que muitas vezes é figura nossa. Quantas vezes somos inconstantes, quantas vezes somos vacilantes. Nenhum outro episódio na Sagrada Escritura talvez seja tão imponente e impressionante, depois, é claro, da ressurreição de Jesus, quanto um episódio em que nosso Senhor vem andar sobre as águas em direção aos seus apóstolos no lago de Genezaré. O lago de Genezaré, nós escutamos, é também muitas vezes chamado de o Mar da Galileia. É um grande lago que era confundido com o mar, dada a sua grande extensão. Eles não tinham Google Maps, então não sabiam da extensão verdadeira daquele lago. E às vezes ele era confundido com o mar. Por isso, às vezes, ele é chamado de o Mar da Galileia e às vezes o lago de Genezaré. Nosso Senhor gostava de ir ali para pregar na barca de Pedro aos seus discípulos. Ali, um lugar amplo,
um lugar onde o vento espalhava a sua palavra, nosso Senhor gostava de ir pregar. Pregava constantemente na barca de Pedro. Inclusive foi ali que nosso Senhor o chamou para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo e para posteriormente, depois, vir a ser a rocha sobre a qual fundaria a sua igreja. Nosso Senhor gostava de ir ali. E, certa vez, logo depois de ter realizado a grande multiplicação dos pães e dos peixes, o povo judeu estava todo entusiasmado, verdadeiramente entusiasmado, porque tinha visto no Senhor um rei que vinha satisfazer as suas aspirações. Mas, meus amados irmãos, as suas aspirações mais sensíveis, mais fugazes, mais ligadas às coisas terrenas. E não era essa a pretensão de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como ele mesmo disse, o seu reino não é desse mundo. E também os seus apóstolos tinham sido tomados por aquele entusiasmo, por aquela excitação quase que satânica, porque ligada às coisas desse mundo. Nosso Senhor se entristece com ele, pede que se afastem daquele povo e que, atravessando o lago, encontrem com ele na outra margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Nosso Senhor também gostava de subir os montes que circundavam o lago para rezar constantemente, porque se aproximava do céu, podia conversar com seu Pai, Deus Todo-Poderoso, e pedir pelos seus apóstolos. E então, nosso Senhor sobe o monte para rezar, e lá de cima observa os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus escolhidos, os seus preferidos. E eles que atravessam o lago para encontrar novamente com Jesus, a certa hora, começam a enfrentar uma grande tempestade, caríssimos irmãos e irmãs, talvez a maior tempestade das suas vidas. E julgam que nosso Senhor não os pode ver. Na verdade, nem se lembram do Senhor, mas nosso Senhor do alto, de cima do monte, pode observá-los. E os vê atravessar aquela grande tempestade. Reza por eles, se importa com eles e espera o momento oportuno para agir, para manifestar o seu poder. Ut manifestetur opera Dei, como diz São Paulo também nas suas cartas, para manifestar o poder de Deus na nossa fraqueza. Muitas vezes nós também atravessamos grandes tempestades. Também nas nossas vidas nós temos os nossos dramas, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos. E como os apóstolos, também pensamos que nosso Senhor não nos vê, mas do alto da montanha, lá do alto do céu, Ele nos vê, se importa conosco, quer agir em nosso favor, para manifestar o seu poder na nossa fraqueza. Meus amados irmãos, no auge da tempestade, os apóstolos não se lembram do Senhor. No auge da tempestade, eles mesmo que viram nosso Senhor agir na natureza, multiplicando os pães, mudando água em vinho, ele que tinha já ressuscitado Tábata, tinha ressuscitado também o filho da viúva de Naim. Os seus apóstolos não se lembram dele, não pensam nele, julgam que ele nem sequer se lembrava deles. Ah, meus amados irmãos, mas é então que no auge do vento contrário, nosso Senhor se manifesta e vem andando até eles, sobre as águas, manifestando o seu poder na fraqueza deles. E eles acreditam? Não, meus amados irmãos, julgam ser um fantasma, nem sequer pensaram que seria o Senhor que se preocupasse com eles. Também nós, no auge das nossas tempestades, nem sequer pensamos que Jesus se importa conosco. Na verdade, nós dizemos que Ele não se importa, que Ele não nos vê, que Ele não conhece o seu sofrimento. Mas quem pode olhar, por exemplo, para a cruz ou para a manjedoura de Belém e pensar que nosso Senhor não sabe o que nós passamos, que Ele não passa, por exemplo, frio, fome, sede, que Ele não sabe o que é ser traído, que Ele não sabe o que é ser maltratado, esquecido, abandonado? Ah, meus amados irmãos, nosso Senhor conhece os nossos sofrimentos e Ele vem andando até nós, por sobre as águas, no meio das nossas tempestades também, para manifestar o seu poder nas nossas vidas. São Pedro, portanto, olhando, reconhece o Senhor. E, para ter certeza, ele fala aquelas tão impressionantes palavras, ele profere aquelas tão impressionantes palavras que servem também para nós, de oração, nos momentos de nossas tribulações. Domine, se tu és, iube me, venire ad te superaquas. Senhor, se és tu, mandas-me ir até vós por sobre as águas dos meus sofrimentos, das minhas aflições, das minhas tempestades, das minhas tribulações, sejam elas morais, sejam elas físicas, sejam elas financeiras,
todas as minhas dificuldades, Senhor. Mandas-me atravessar, se Tu és. Mandas-me atravessar todas as minhas tempestades, por sobre as águas, até junto de Ti. Dá-me, Senhor, viver contigo esse sofrimento, para entrar contigo na sua glória. Esse era São Pedro, aquele covarde que julgou que podia até mesmo andar sobre as águas. Mas por quê? Como pode, meus amados irmãos, que ele tenha pensado que podia andar sobre as águas? Nós sabemos, quem ama julga que pode fazer tudo e nem sequer é capaz de reflexão. Não pensa bem, age espontaneamente, por amor, porque ama muito. Quem ama acha que pode fazer tudo, meus amados irmãos e irmãs. É com esse amor que Pedro ama a Cristo, julgando que pode andar sobre as águas. Mas os senhores podem imaginar o que deve ter se passado naquela barca, quando Pedro faz a intenção de tirar os seus pés daquela nau que jazia para ele como um seguro porto, como um refúgio, e faz a intenção de colocá-los na água, caríssimos irmãos e irmãs. O que não deve ter se passado ali? Certamente o vento era contrário, mas também as vozes. Nós podemos imaginar Santo André, por exemplo, que era seu irmão, deve ter dito para ele, mais ou menos como meu irmão muitas vezes disse para mim: Pedro, para com isso. Você está sempre querendo se amostrar. Ou também talvez como Judas, invejoso, avaro que era. Pedro, conta para mim, quanto você está ganhando para fazer isso? O que você está ganhando para fazer isso? E São Tomé então? Essa eu só acredito vendo. Meus amados irmãos, o vento era contrário, as vozes também. Mas nosso Senhor disse para ele: vem. E ele andou sobre as águas. Assim também quer Deus nosso Senhor fazer conosco, fazer-nos atravessar tempestades, fazer-nos andar sobre as águas das nossas tribulações. Mas logo depois, nesse mesmo episódio tão impressionante, caríssimos irmãos e irmãs, São Pedro começa a submergir, começa a afundar, começa a se afogar. E por quê? Conta-nos também o mesmo evangelho, porque tirou os olhos do Senhor. O vento era contrário, o Senhor onipotente vinha em direção a ele, mas ele se apegou às suas fraquezas, à força da natureza, à força do mundo que atentava contra ele. Meus amados irmãos, e começou a afundar. Também nós, tantas vezes, nos afundamos nos nossos sofrimentos, sem considerar a onipotência divina, sem considerar o grande amor que Cristo Jesus tem por nós. Não, diz para nós o Senhor: não tenhas medo, homem de pouca fé, não tenhas medo. Por que duvidas? Nosso Senhor nas nossas vidas pergunta para nós: por que duvidais? Meus amados irmãos, mais que as nossas palavras para Jesus, mesmo nos nossos sofrimentos, mesmo nas nossas aflições, sejam as últimas palavras de Pedro para ele: Domine, tu omnia nosti, tu xis, qui amo te. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele quer colocar um chão onde nós pusermos os pés. Basta que nós tenhamos fé, que nós o amemos a ponto de fazermos loucuras por esse amor, que nós apenas julguemos que Ele, divino providente, divino amor das nossas almas, quer fazer grandes coisas através de nós. Meus amados irmãos, e assim digamos em todas as nossas dificuldades: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.